Gente, Brasília hoje está um verdadeiro caos e vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer. Explodiu agora a maior bomba até aqui, envolvendo diretamente sabe quem? O nome do ministro Alexandre de Moraes. A famosa Lei Magnix. Sim, ela mesma. E sabe o que é o melhor disso tudo? Ela já está pronta. Tudo já tem data para sair. E a data, gente, está muito mais próxima do que vocês podem imaginar. E segundo informações, ela ainda não saiu por causa de um detalhe, um pequeno detalhe, que segurou essa decisão de Donald Trump até agora. E para vocês terem noção, esse detalhe que está sendo já resolvido está deixando o STF em total desespero. Até jornalistas de grande mídia gaguejando deram a notícia. É isso mesmo. Então já dá para vocês perceberem como está o clima em Brasília. É pânico total. A única coisa que eu posso dizer para vocês, gente, é que a batata do ministro está assando, mas dessa vez é de verdade, já tem até data, viu? Para vocês terem noção, a pressão internacional chegou num ponto tão grande que não tem mais nem como ter volta. Mas não para por aí, viu? Vem mais. Diretamente dos Estados Unidos, um aliado de Bolsonaro de peso, que está por dentro de tudo que está acontecendo, tanto nos Estados Unidos e o STF, acabou de fazer uma revelação fortíssima sobre o filho de um dos ministros do Supremo, que está nos Estados Unidos. E, gente, a situação é gravíssima. Só para vocês terem noção, a gravidade dessa informação, o filho desse ministro está totalmente em desespero. Até a embaixada americana já se pronunciou sobre o caso. Mas não para por aí, viu? Porque temos agora uma notícia gravíssima envolvendo Lula da Silva. Sim, gente, o Lula parece que enlouqueceu de vez. E eu não estou brincando, não. Através dessa matéria e do vídeo, vocês vão ver que ponto ele chegou, debochando, sabe de quem? De Donald Trump. E segundo informações, a situação do Brasil vai ficar ainda mais complicada. Lula passou de todos os limites, chegou a ser provocativo. Parece coisa de quem perdeu completamente a noção do jogo. E é isso mesmo que aconteceu, né, gente? E todos os detalhes e destaque dessa notícia, você também vai ver aqui no nosso editorial. Eu só não vou ficar dando muito spoiler, gente, para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com o vídeo que eu preparei para vocês. Ficar sem resposta do... Se vocês acham que é só o ministro Alexandre de Moraes do STF que está na mira de Trump, não é não. Olhem o que vai dizer Andréia Sadi sobre Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Do presidente da Câmara e do Senado. Isso aqui não dá. Porque a gente fala de reações que eles têm, às vezes, para uns comedida, para outras tímida, para outras insuficiente, para outras inapropriadas. Isso aqui é uma ameaça frontal. Então, eles foram citados, eles têm que responder à altura. Merval, boa tarde para você. Boa tarde a todos. Eu acho que ele é abusado, né? É abusado de fazer uma ameaça dessas aos presidentes da Câmara e do Senado. É uma clara chantagem, é uma clara ameaça e não pode ficar sem resposta. Eu acho que alguém tem que botar em ordem. Sim. O Eduardo, olha aqui, ele não é nem mais deputado, né? Porque já acabou acabou a licença, dele, né? Quer dizer, ele está completamente... Mas ele é deputado. Porque a Câmara não perdeu o cargo. Não perdeu o mandato. Até vai ser importante voltar do recesso para a gente saber o que vai acontecer, porque ele tirou 120 dias de licença, acabou essa licença, e aí estava essa discussão se ele ia assumir ou não um cargo no governo estadual, que ele poderia manter o mandato e se licenciar. De qualquer maneira, ele depende da boa vontade de um monte de gente para sobreviver politicamente. E está criando um monte de problema para ele. Porque, além de uma resposta retórica, o Hugo Mota pode
simplesmente prejudicar a tentativa dele de virar secretário, por exemplo. Pode dizer que não está dentro das regras, que ele não pode ser deputado, secretário at large nos Estados Unidos e tal. O que ele está pedindo é assim, primeiro que os movimentos de Eduardo, como tudo que vem dessa extrema-direita completamente radical, por óbvio, é um projeto de destruição, né? De implodir pontes. Então, se a gente observar o que o Eduardo fez até agora nos Estados Unidos, implodiu as pontes do governo brasileiro com o governo americano, quando ele articula o tarifaço, então o poder executivo, poder judiciário, ameaças e essas sanções aos ministros do Supremo. A gente viu na sexta-feira passada, por exemplo, a suspensão dos vistos dos ministros da corte, seus aliados, seus familiares e amigos. E agora, o legislativo, com essa declaração, ameaçando, intimidando o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Na terça-feira eu comentei aqui que a expectativa do entorno do bolsonarista era de que, ao longo desta semana, a gente visse novas medidas escalando de Donald Trump. Por exemplo, a aplicação da lei Magnitsky. E aí, quando me contaram isso, eu falei, mas como? A sugestão de vocês não era para que Eduardo recuasse? Não, o Eduardo não vai recuar. O Eduardo está lá para escalar. Assim como eles também não estão recuando. E falar em lei Magnitsky, olhem o desespero na Rede Globo, até gaguejando, sobre o que vai acontecer com os ministros. E olha que eu posso falar para vocês que é muito antes do que vocês imaginavam. As devidas... Boa noite para você, amigo. Claro, porque a frase da publicação é muito forte. Estamos atentos e tomando as devidas providências. Como bem diz a Jussara, será que a gente pode realmente esperar para as próximas horas, próximos dias, ou de alguma forma realmente termos alguma consequência? Termos no sentido contra o ministro Alexandre de Moraes? Mais uma? Sim, Márcio. Boa noite, Jussara, Márcio, a todos. Márcio, sim, tem uma expectativa de que pelo menos até a conclusão do julgamento do Bolsonaro, que está previsto para setembro, outubro no Supremo Tribunal Federal, que haja uma aplicação da chamada lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e possivelmente contra outros ministros da Corte e talvez também o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O que nós temos de informação é de que a parte política do governo americano já defende que isso já deveria ter sido, inclusive, aplicado. Mas houve uma avaliação interna, principalmente do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, que é quem aplica a Magnitsky, que uma sanção como essa, ela não atinge tão somente o afetado, né? No caso, o ministro Alexandre de Moraes, mas ela gera uma contaminação do sistema bancário, não só brasileiro, mas internacional. Então não é algo assim também tão simples. Tanto que a lei Magnitsky, que é de 2012, no governo Obama, em alusão internacional. Então não é algo assim também tão simples. Tanto que a lei Magnitsky, que é de 2012, no governo Obama, em alusão ao advogado Sergei Magnitsky, né, que morreu na prisão na Rússia, ela foi aplicada ali poucas vezes, geralmente contra ditaduras, e tem consequências muito fortes, não apenas para o atingido, mas, de novo, para o setor financeiro e para o setor bancário. Então, precisa ter também essa modelação do timing adequado para a aplicação, porque as consequências elas vão para além do afetado diretamente, no caso, Alexandre de Moraes. Se a gente vê as mensagens que chegam dos Estados Unidos, e não de qualquer órgão, mas do Departamento de Estado, subirem o tom, também assistimos hoje o próprio presidente Lula subir o tom. Obrigado, Caio. Gente, mas é muito antes do que vocês imaginavam. E segundo o ex-procurador da Justiça, Deltan Dallagnol, olhem isso. Atenção, atenção, porque a Globo News diz que a lei Magnitsky vai ser aplicada ainda hoje contra o ministro Alexandre de Moraes. Bom dia, bom dia, bom dia! Meu muito bom dia para vocês, meus queridos amigos não sancionados, que não foram atingidos, punidos pela lei Magnitsky, que nunca violaram um direito humano na vida e que esperavam ansiosamente que chegasse o dia em que quem violou direitos humanos fosse finalmente punido. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar 2 vídeos bombásticos da Globo News. O primeiro revela como a lei Magnitsky pode ser aplicada hoje, gente, contra Moraes.
E o segundo é um desabafo sobre como os ministros do Supremo, olha, como eles estão assim, sofrendo com o cancelamento dos vistos, como a gente, aliás, nunca imaginou, né? Já que eles viviam garganteando, dizendo por aí que eles não estavam nem aí. Você não vai querer perder nada disso. Então fica aqui comigo e bora pro primeiro vídeo para ver o que disse a Natuza Neri, lembrando que esse programa da Globo News é do final da noite de ontem, quase madrugada. Olha aí. Mas dessa vez, o que chegou para quem está lá em Washington, bolsonarista que está lá em Washington, é que poderia ter acontecido hoje já. Aí recebi uma mensagem de lá dizendo, não vai ser hoje, possivelmente amanhã. Eu falei, tá dependendo de quem? E a resposta foi, tá dependendo do Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos. Não me pareceu blefe, me pareceu bastante. Opa, não me pareceu blefe. Aí quem dizia que era tic-tac, que era só blefe, que não era nada que ia se executar, que eles estavam garganteando. Olha aí, ó, agora reconhecendo, é real, vai vir. Bastante sério, inclusive, e há alguns sinais. O primeiro sinal é que é um padrão. Toda vez em que Donald Trump disse alguma coisa que se reverteu contra o Brasil, teve uma mensagem antes, teve um recado antes, teve lá atrás, quando o Marco Rubio foi no Congresso, estava no Congresso, foi questionado por um parlamentar republicano sobre o que estava acontecendo com o Brasil e se haveria providências, e Marco Rubio disse que sim, e logo na sequência a gente viu Donald Trump ameaçando taxar o Brasil em 50% de todos os produtos que chegam lá nos Estados Unidos. Mas tem um personagem nessa história que a gente precisa sempre citar, porque ele começou como uma espécie de azarão, que é Eduardo Bolsonaro. Ninguém acreditava que Eduardo Bolsonaro fosse ter ali os seus vasos comunicantes e chegar a esse ponto de estarmos prestes a ver um ministro do Supremo Tribunal Federal sancionado por uma lei que serve para terrorista da Al-Qaeda, que serve para quem praticou, para quem atuou contra eleições, vou chegar nesse ponto já já. O bambu vai gemer, o bambu vai gemer. Aliás, o bambu já está gemendo e vai gemer mais ainda quando a lei Magnitsky vier, pessoal. Isso vai ser notícia mundial. O juiz da Suprema Corte Brasileira é punido pelos Estados Unidos por graves violações de direitos humanos. Vocês conseguem imaginar isso aí? Conseguem imaginar essa notícia? Uma notícia dessas para o Brasil é ao mesmo tempo algo que nos traz um gostinho de justiça, de esperança para quem sofre, se solidariza com os abusos do STF, com quem sofre com os abusos do STF, e ao mesmo tempo isso também é uma notícia horrorosa. Porque marca pela primeira vez na história que o ministro do Supremo, um tribunal que tinha que proteger os direitos, foi punido pela maior democracia do mundo, foi castigado e colocado no mesmo rol em que estão os ditadores sul-americanos, sul-africanos, aqueles líderes autoritários e sanguinários que torturam e matam os seus próprios cidadãos. É no meio dessa turma aí, gente, que o Moraes vai estar. Gente dos piores porões de regimes ditatoriais como Venezuela, Cuba, Rússia e Coreia do Norte. Que vergonha para o Supremo, que vergonha para os ministros. Se eu fosse ministro, eu ia sentir uma profunda vergonha de estar num tribunal desses, um tribunal que coaduna e apoia as barbaridades de uma pessoa dessas, acusada de graves violações de direitos humanos. Se você, como eu, tá feliz com a possibilidade de aplicação da Magnitsky hoje sobre o Alexandre de Moraes, então senta o dedo aí no like com força para mais gente se unir à nossa alegria, porque apesar disso ser uma vergonha para o Supremo, isso é um avanço para a busca da justiça e na luta pelas nossas liberdades, pelo respeito pelo Supremo aos nossos direitos. Agora vamos para o segundo vídeo, como eu prometi para vocês, com um desabafo dos ministros do Supremo, que mostra como eles estão aí absolutamente desesperados com o cancelamento dos vistos. Olha aí. Porque só para encerrar o capítulo da Magnitsky, é um bastidor que é o seguinte, os ministros do Supremo estão conversando com o Itamaraty, sabe por quê? Tem um dado cruel nesse processo todo. Que cruel. É que as sanções, por exemplo, suspensão de passaporte, de visto, de visto, não é comunicada oficialmente. Eles não chegam e dizem, Flávia, teu visto está suspenso. Sim. Então, os ministros do Supremo têm a história de que foram 8 que estão com visto supremo, 3 estão com visto suspenso, 3 não. Mas todos eles têm filho, neto, mulher, gente que tem estudo, tem interesses lá, e nenhum deles pode sair do Brasil. Sabe por quê? Porque eles conversam com o Itamaraty e o Itamaraty não tem resposta, porque o risco é a mulher de um ministro chegar nos Estados Unidos, mesmo com visto, embarca aqui, chega lá e o agente da imigração manda deportar a ministra do Supremo Tribunal Federal. E como fazer isso? Porque não tem comunicação oficial. Não vai ter Quinta Avenida nesse mês de julho para as ministras, filhas, esposas e ministros irem lá fazer suas compras, né? Tadinhos, gente. Puxa vida, que dó, que dó. Eu tô desconsolado, tô inconsolável. Pois é, gente.
O Clesão, ele também tinha esposa e filhas, que estão até hoje buscando justiça para o pai. Débora Rodrigues, condenada a 14 anos de prisão por pichar uma estátua, também tem 2 filhos lindos que ficaram 2 anos sem ver a mãe e que podem ficar mais de 10 sem ver ela novamente. O Felipe Martins, ele tem uma filha pequena, linda, que ele não vê há 2 anos. Esses são os verdadeiros dados cruéis. Isso sim é crueldade. Isso é cruel. As mais de 1.300 pessoas presas, denunciadas, condenadas em bloco pelo STF, pelos atos do 8 de janeiro, ilegalmente, de forma arbitrária, injusta, inconstitucional, em lotes, sem examinar o que cada um fez. Essas pessoas hoje comem o pão que o diabo amassou. E são tratadas como nem os piores corruptos do Brasil, os piores assassinos, traficantes desse país são tratados. Esse é o dado cruel. Isso é crueldade. E que interessante, né, gente? Como tem familiar de ministro do Supremo querendo ir para os Estados Unidos estudar, trabalhar, passear, né? Por que será? Pois é, gente. Falando em filhos de ministro, eis que tem um filho do ministro do STF que, segundo esse aliado do Bolsonaro, está desesperado, até faltando no emprego. Olhem o que disse Alan dos Santos com informações privilegiadas. Até o ET sabia a hora de voltar para casa. Isso aqui é publicação do perfil oficial da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Faça como o ET. Volta pra casa. Volta pra casa. Não, e tem mais, tá? Sabe por que agora é a hora? Agora é a hora desses caras fazerem isso? Porque olha isso aqui. A informação que nós recebemos ontem aqui é de que o filho do Barroso está desesperado aqui nos Estados Unidos. Olha a mensagem da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Olha a mensagem. Tá aqui, ó. Se você está nos Estados Unidos ilegalmente, ou seja, se você perdeu o visto, faça como o ET. É hora de ligar para casa. Use o aplicativo do CBP Home e vá embora agora, com apoio e dignidade. Você receberá assistência para a viagem e uma ajuda de custo para retornar ao seu país de origem. Até o ET sabia a hora de voltar para casa. Tá ouvindo, filho do Barroso? Você tá ouvindo, filho do Barroso? Até o ET sabia a hora de voltar para casa. Isso aqui é publicação do perfil oficial da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Isso aqui não é nem mais recado. É que o Barroso gostava de piada, então acho que a Embaixada está seguindo o ritmo do Barroso. Sim. Barroso, o seu filho está nos Estados Unidos. Você e ele perderam o visto. Faça como o ET. Volta para casa. Volta para casa. Tá aí o aviso da Embaixada. Agora é a hora. A gente não pode dizer a fonte, mas a gente teve informações de que o filho do Barroso está aqui nos Estados Unidos trabalhando numa instituição financeira e desapareceu nos últimos dias. Ninguém sabe dele no trabalho e a informação nos foi passada por uma fonte interna segura dessa instituição financeira. Cadê o menino? Tá fazendo igual o ET. Tem que fazer igual o ET. Volta para casa, né? Pois é. Tem que ir Bem, porque aqui a coisa é muito séria, tá? Quem tá ilegal nos Estados Unidos, se for deportado, é deportado algemado. Então, esse programa que o Trump criou é para que a pessoa volte, né, sem ser algemada. Ela recebe, acho que $1.000, né, como uma ajuda, algo em torno disso, né? E você volta normal, num voo normal. Agora, se deixar para ser deportado, aí você vai voltar algemado. Vocês já pensaram, gente, quanta humilhação? Eles que têm toda a vaidade, ver um dos parentes dele voltarem deportado para cá algemado, segundo esse jornalista? Gente, a situação está ficando complicada. E se eu te disser que meio esse imbróglio todo, Luiz Inácio Lula da Silva do PT passou de todos os limites e, de novo, dobrou a aposta com Trump? Mesmo com todas essas sanções, mesmo com tudo que está acontecendo no nosso Brasil, vocês acreditariam? Pois bem, foi isso que aconteceu. E olhem isso. Sou bom de truco. Se Trump estiver trucando, ele vai levar um 6, diz Lula. Sim, presidente afirma que os Estados Unidos não querem negociar sobre taxação de produtos brasileiros.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não quer negociar com o Brasil sobre a proposta de taxar 50% os produtos brasileiros, porque, segundo o petista, o país está preparado para o diálogo, mas os Estados Unidos não demonstram interesse. Então, o que acontece? Ele nos deu até o dia 1º. Se nós não demos a resposta dia 1º, ele vai taxar o nosso comércio em 50%. Vou contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. E se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Primeiro, porque o Brasil está acostumado a negociar. Nós vínhamos negociando, já tínhamos feito 10 reuniões com os Estados Unidos. 10. Dia 16 de maio, mandamos uma carta para eles pedindo explicação, sabe, das propostas que nós tínhamos feito. Dia 16 de maio, não responderam. O que responderam foi o site. Então... E olha a cara de Rodrigo Pacheco, sem acreditar que Lula teve essa coragem. E para comentar melhor este assunto, o melhor jornalista mais renomado que eu já vi, vou trazer para vocês. Alexandre Garcia. Olhem o que ele disse. Ministro Moraes se pronunciou dizendo que Bolsonaro, sim, ao ir para a Câmara, mostrar a tornozeleira, etc., descumpriu medida cautelar. Mas não vai mandar prender porque foi a primeira vez. Mas faz um alerta para Bolsonaro. Mas aí ele esclarece dizendo que inexiste qualquer proibição de concessão de entrevistas ou discursos públicos ou privados para Bolsonaro. A defesa continua perguntando como é que é. É tudo muito estranho. Enquanto isso, o ministro Haddad diz que, numa entrevista na rede Itatiaia de Minas Gerais, disse, olha, a família Bolsonaro tem que parar com isso e abrir caminho para a gente negociar com os Estados Unidos. Eles estão bloqueando negociações. No mesmo dia, em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, Lula continua provocando Bolsonaro, continua provocando Trump. Né? Olha só, o Lula, ele acredita em bruxa. Alguém aqui acredita em caças bruxas? Ele é o Trump. Ele pediu para parar de perseguir Bolsonaro. Isso é um desaforo desrespeitoso com o Brasil e a justiça brasileira. Se ele quisesse conversar, pegava o telefone e me ligava. Se quiser, vamos negociar. Já temos os melhores negociadores do mundo. O Lulinha está aqui pronto para negociar. Ele acha que está no boteco conversando com um bando de idiota. Será que ele acha que Trump está esperando que ele diga isso? Olha, pode ligar, o Trump está louco para ligar para o Lula? Gente, será que ele está falando sério? Porque o japonês ligou e fez negociação, a mexicana ligou e negociou, o chinês está negociando, o indiano está negociando, o paquistanês está negociando. Está todo mundo tomando a iniciativa de negociar. O Trump apenas aplicou a tarifa para exigir negociação. Olha, vamos sentar na mesa, vamos conversar. Vocês estavam fazendo isso, protegendo seus produtos e enfraquecendo a indústria americana. Essa é a nossa reação. Qual é a proposta de vocês? A mexicana, por exemplo, disse, a minha proposta é, o senhor reclama tanto que entram drogas, imigrantes ilegais, então vou provar que a fronteira vai estar fechada para esse tipo de coisa. Né? E aí negociou. O Milei já teve negociação livre e vantagens ainda na compra de material bélico. Agora o Lula está brigando. Olha, mais uma dele aqui. Eu sou bom de truco. Se Trump estiver trucando, ele vai tomar um 6. Eu não sou bom de truque, nem sei direito como é que é, mas eu tive que ver. O Trump bota 3, ele
ele bota um 6. Né? Dobra a aposta. Se ele dobrar a aposta, meu Deus, aí piora a situação. Aí a coisa não termina nunca. Né? E aí o pessoal das mineradoras foi procurar o vice-presidente da República, o Alckmin. Puxa, olha, nós queremos ir para os Estados Unidos negociar com os nossos importadores. Sabe quem foi lá? É o Instituto Brasileiro de Mineração. Né? Sabe quem é o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração? Ex-ministro da Defesa, o Raul Jungmann, né? Que é um nacionalista, né? Uma pessoa de confiança das Forças Armadas, inclusive, que deu a informação, olha, dá $1,5 bilhão por ano, ida e volta. Os americanos também compram, também vendem minérios para nós. A balança está bem equilibrada no setor de mineração. Agora entra com truco de 6, meu Deus do céu, aí acaba tudo. Né? Bom, e Lula aproveitou para dizer que quem consome até 80 quilowatts de eletricidade não vai pagar nada. Se consumir 100, só vai pagar a diferença, só vai pagar 20. Eu acho que me beneficiou. Eu tenho um apartamento fechado que dá isso. Tenho uma casa à venda que dá isso. Eu acho que eu não vou pagar mais energia elétrica. Será que é justo que eu não pague? Acho que alguma coisa está errada. Ah, não, eu estou pagando de qualquer maneira, eu vou pagar na minha conta aqui. Né? Porque vai pesar na minha, mas outros vão pagar também. Todo mundo vai pagar, a maioria que consome mais do que isso vai pagar mais por consumir mais do que isso. Porque não tem almoço grátis. Não existe. Alguém paga. Bolsa Família, alguém paga. E nós sabemos quem paga. Não é o Lula. Não é o presidente da República. É sobre isso, né, gente? Alguém vai pagar essa conta. E quem vai ser? Todos nós, o povo brasileiro. Enquanto, eu não sei vocês, gente, eu tenho um familiar petista e ele sempre insiste, porque é o Lula que me deu Bolsa Família, porque é o Lula que isso, Lula aquilo. Na verdade, quem paga essa conta somos todos nós. Infelizmente, quem está nos representando neste momento é Lula como presidente, trucando com Trump, dobrando a aposta com a maior potência do mundo. Será que Lula enlouqueceu? Há quem diga que não, que ele sabe muito bem o que está fazendo, achando que com isso está ganhando popularidade. E não é que tem uma meia dúzia lá de pessoas sem neurônio que ainda aplaudem Lula? Olha que infelizmente eu tenho na minha família. Será que vocês também têm? Se vocês têm, deixa aqui nos comentários. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Só não esquece de curtir, comentar, compartilhar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, pra gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Dib e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos. Deixa aqui nos comentários, somos todos Bolsonaro e vamos demonstrar o nosso apoio nessa hora tão difícil ao nosso capitão. Até nosso próximo vídeo.